Então, uma vez mais, muito bom dia, caríssimos colegas e amigos. É uma enorme honra, como dizia, podermos ter connosco hoje, nesta manhã, refletir sobre educação, o Sr. Professor Licínio Lima. Para muitos, certamente, para todos os que aqui estamos, dispensaria qualquer apresentação, mas é sempre bom lembrar a obra, o pensamento, a pessoa com quem nos estamos a encontrar. É assim em cada um dos nossos encontros e neste nosso grande encontro também. Do lado direito tenho a minha colega e amiga vice-presidente da Direção Nacional da ESPL, a colega e doutora Helena Leite, como nós dizemos internamente, a vice do Norte. Depois, ontem, e peço desculpa que não apresentei, mas tivemos o vice do Centro, que é o colega Valentino, se quiseres só levantar-te para que... e pedindo desculpas por ontem não o ter feito. Temos também a vice do Sul, a doutora e a minha colega Maria João Gonçalves, que não estou a ver de momento, mas daqui a um bocadinho certamente veremos alguma urgência que teve. E à minha esquerda, e bem mais importante, o Sr. Professor Licínio Lima. O Sr. Professor, como sabemos, é doutor em Educação, na especialidade de Organização e Administração Escolar. É agregado em Sociologia da Educação e Administração Educacional pela Universidade do Minho, onde leciona desde 1981. É desde 1998 professor catedrático do Departamento de Ciências da Educação, do Instituto de Educação daquela universidade, tendo sido também diretor do departamento entre 91 e 2005 e tendo dirigido a Unidade de Educação de Adultos entre 84 e 2004, o Centro de Investigação em Educação e Psicologia entre 94 e 97, o curso de mestrado em Educação entre 2013 e 2006 e o doutoramento em Ciências da Educação entre 2010 e 2013. O Sr. Professor Licínio tem lecionado, entre outras disciplinas, dos domínios da Sociologia das Organizações Educativas, Administração Educacional, Métodos de Investigação e Políticas de Educação de Adultos, tendo sido professor convidado e dirigido também cursos e seminários em universidades da Europa, África, América Latina e Ásia. Atualmente é professor visitante na Universidade de Milão e Coca, Itália, e na Universidade Julius Maximilians, peço desculpa, não sei mesmo nada de alemão. Sr. Professor. Muito obrigada. O que vale é que eu estou aqui realmente entre dois magníficos professores que dominam várias línguas, não é? Inclusive aquela que eu não domino mesmo nada, o alemão. O Sr. Professor pertence a várias associações científicas e educativas, quer nacionais, quer internacionais, e foi membro fundador da Sociedade Europeia de Investigação em Educação de Adultos, do Instituto Paulo Freire de Portugal, da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e do Fórum Português de Administração Educacional. Integra ainda os corpos editoriais de mais de 3 dezenas de revistas académicas, portuguesas e estrangeiras. Publicou diversos estudos a solicitação do Ministério da Educação, da Comissão de Reforma do Sistema Educativo e do Conselho Nacional de Educação. E desempenhou várias funções científicas e de avaliação por nomeação ministerial. Dirigiu também várias equipas de investigação no âmbito de projetos desenvolvidos no país e no estrangeiro e orientou uma centena de estudantes de mestrado, de doutoramento e de pós-doutoramento em diversos países.
É autor de mais de 2 centenas de trabalhos, publicados em 19 países e em 7 línguas distintas, incluindo mais de 30 livros. E é apenas aquilo que consideramos o essencial para partilhar desta extensa e belíssima biografia e notas bibliográficas do Sr. Professor Dr. Licínio Lima, a quem eu peço, e sei que depois se calhar vai se chatear comigo, mas eu não me importo, porque também não estava previsto ser eu estar aqui, mas com muita honra seria uma colega minha, mas com muita honra aqui estou, e portanto isto para dizer, se depois tiver que se chatear, não há problema. Eu queria pedir a cada um de vós, e desde já, uma grande salva de palmas em gratidão por termos connosco. Obrigada. Tem que tirar para lá. Obrigado. Receber palmas antes de trabalhar é um convite a não trabalhar. E, portanto, eu começo mesmo a duvidar se começa a trabalhar. Mas quero naturalmente cumprimentar a Presidente da APSL, da ASPEL, eu costumo dizer ASPEL, não é? Fica mais fácil. Vocês dizem ASPL. ASPL, é, professor, mas ambas as formas. Doutora Fátima Ferreira, não vou cumprimentar a Helena Leite, porque estive com ela já de manhã cedo. Quero cumprimentar todos os dirigentes da Associação, naturalmente, saudar todos os presentes nesta jornada de trabalho e apresentar os parabéns à Associação no seu 30º aniversário, não é? Que é uma idade de maturidade, 30 anos. E vamos ao trabalho. Aquilo que proponho é uma reflexão pouco condescendente, como é meu costume, não é? É, portanto, uma reflexão um pouco dura, um pouco crítica, ainda que ela seja formulada através de uma questão, de uma pergunta, não é? E a pergunta que está no título é: será que queremos escolas democráticas? Será que queremos escolas democráticas? Será mesmo? Não é? Será que pensamos no assunto? E, portanto, é uma pergunta que eu não tenho a pretensão de responder no final, se sim ou não, embora vão perceber a minha inclinação, mas é que cada um de nós tem que responder. Não é? É uma pergunta que me vai levar a refletir, a indagar, a problematizar, mais do que a dizer sim ou não, talvez, não é? Que não é tanto o objetivo desta intervenção. Bem, naturalmente a questão remete para o conceito de democracia, democratização do ensino, democratização da educação, escola democrática, a constelação de conceitos em torno destas matérias. E eu talvez começasse por lembrar um texto, hoje pouco lido, não é? Mas é um texto clássico, fundador entre nós, é um texto de 1986, publicado na Revista Crítica de Ciências Sociais, da Universidade de Coimbra, por Rui Grácio. Rui Grácio foi um conhecido especialista em educação, um conhecido pedagogo, trabalhou toda a vida para a Fundação Gulbenkian, e esse artigo chama-se A Educação 10 anos depois, quer dizer, Rui Grácio escreve o artigo 10 anos depois do 25 de Abril. Portanto, escreve o artigo em 84, 85, ele demora, enfim, o que demora os artigos a publicado em 86, e aqui o Rui Grácio vai associar a democratização do ensino a várias dimensões, não a todas as dimensões pensáveis, mas a várias dimensões. Uma primeira dimensão é o direito à educação, o direito ao acesso, o direito à permanência, o direito ao sucesso, porque não vale a pena ter o direito ao acesso se depois eles não ficam lá, já se abandonam. Não é? Portanto, é preciso entrar e permanecer e continuar, não é? E continuando, terminar os vários ciclos de estudo. Não é? E, portanto, é digamos, num sentido, uma conotação essencial. Um segundo
diz Rui Grácio, é a democratização dos conteúdos e dos valores do ensino. Temos discutido muito pouco isto. Pelo contrário, quer dizer, os conteúdos são geralmente os conteúdos que são tornados canónicos por poderes que não são os poderes da educação, mas que são os poderes da política, do mundo económico. Os empresários, aliás, têm muitas ideias, não sei se boas, mas muitas ideias acerca do que deve ser ensinado e do que deve ser aprendido nas escolas, por exemplo. Sabemos isso. Esta é, no entanto, uma questão substantiva, não é? Um terceiro sentido que tem que ver com a democratização do governo das escolas, do funcionamento das próprias escolas, entre nós uma matéria que nos remete para a Constituição da República, para o conceito de gestão democrática e para a Lei do Debate do Sistema Educativo, que, naturalmente, consagra e regulamenta esta categoria da gestão democrática das escolas, que, na verdade, é assim conceitualizado na Constituição da Lei de Bases, mas em termos jurídicos e até constitucionais mais gerais, isto tem que ver com o autogoverno, não é? Especialistas do direito administrativo, sobretudo, falam também no conceito de endogoverno, a capacidade de as organizações se autogovernarem. Nós estamos muitíssimo longe disso, relativamente às escolas e agrupamentos de escolas em Portugal, embora se fale muito de autonomia. Tenho até a tese que quanto mais se fala, menos a coisa existe. Não é? Portanto, vamos falando muito, que é para compensar a falta da existência de coisa. Mas, enfim, é uma hipótese. Depois, democratização no sentido de participação dos interesses sociais e culturais organizados, a que nós chamamos, em geral, a relação da escola com a comunidade, não é? E, portanto, essa participação democrática é também uma dimensão da democratização da educação. E as relações entre o sistema educativo e o sistema produtivo, diz o Rui Grácio, tendo em conta o desenvolvimento do país. A expressão é muito interessante, não é? Quer dizer, estas dimensões são cruciais, são fundamentais, e hoje este discurso parece antiquado. Eu creio, aliás, que pouca gente seria capaz de escrever isto hoje. Não é? Hoje o pezinho, enfim, resvalaria para o ramo verde, como diz o povo, não é? O que significa que iria conceptualizar outras coisas. Quer dizer, eu faço notar que o grande autor, Rui Grácio, não fala da competitividade económica, não fala do empreendedorismo, não fala da empregabilidade, não é? Mas fala do desenvolvimento do país, que é uma coisa muito mais importante do que isto tudo. Nós hoje não falamos do desenvolvimento do país, falamos destas coisas, não é? Destes conceitos sem categoria nenhuma, que é, não é? Que é empregabilidade, empreendedorismo, e não sabe o que isto é, não é? Não tem densidade teórica nenhuma, não é? Mas é aqui que nós andamos aprisionados, não é? Quer dizer, o Dr. Rui Grácio ainda não chegou a ser aprisionado pelo cânon gerencialista, economicista, tecnocrático, que domina hoje os discursos sobre a educação, as grandes políticas sobre a educação, as políticas europeias, as políticas da OCDE, do Banco Mundial, das grandes. Grácio também não se refere, e não é por esquecimento, porque ele não era um homem distraído, não se refere à excelência académica. Não se refere ao mérito, nem se refere, em tom crítico, ou pessimista, ou disfórico, ao déficit de qualificações dos portugueses. Tudo discursos que nós andamos a fazer. Não é? Os portugueses têm déficit, já parece que nascem na ciência, e a educação é para colmatar, aliás, há expressões que eu adoro sobre a educação, não é? Que é colmatar déficits e problemas, colmatar. A educação é muito importante, está sempre a colmatar coisas, é muito curiosa a expressão. E outra segunda coisa que a educação faz, não é? Segundo os que não percebem nada disto, mas que falam sobre isto, é incutir, é outra palavra que eu adoro, incutir, não é? Quer dizer, enfim, no tempo das disquetes, eu lembrava-me da metáfora da disquete, agora já nem se fala em CD-ROMs, porque também os computadores já não têm CD-ROM. Mas talvez possamos, enfim, falar das PEMs, não é? Quer dizer, uma espécie de formatação, de incutir. Nós temos que incutir. Bem, os grandes pedagogos diriam que isto é um absurdo, não é? Por exemplo, Paulo Freire diria que incutir, seja o que for, é um absurdo. É um absurdo. É um programa de doutrinação, de formatação dos indivíduos. A educação é um processo de socialização,
não é? Nós não aprendemos apenas conteúdos, aprendemos regras, valores, normas, enfim, a viver em sociedade, aprendemos concepções de bem e de mal, etc. E isso é um processo de socialização. A educação é forçosamente um processo de socialização, desde o nascimento até que nós morremos, não é? A educação escolar é uma pequena parte desse processo, mas evidentemente não se trata de incutir. E nós andamos hoje num discurso esquizofrénico entre a recolha de evidências da excelência académica e, em simultâneo, entre o discurso paralelo do pesadelo de uma população adulta e trabalhadora mergulhada nos supostos déficits de qualificações, déficits de competências, não é? Segundo a concepção dominante. E, portanto, estes discursos são tipicamente portugueses, não é? O tudo ou nada, os discursos eufóricos e disfóricos, e, portanto, há contradições nestes discursos que fazemos sobre a educação, contradições, em muitos casos aparentes, oscilamos radicalmente entre os de cima e os de baixo, as elites e os deserdados, os brilhantes e talentosos, por um lado, e os desqualificados e excluídos por outros, os esforçados e os negligentes, quando, pelo contrário, tudo isto parte da mesma matriz, uma concepção despolitizada de educação, que acentua os processos de individualização de resultados, de obtenção de diplomas académicos, laborando, trabalhando sobre uma ostensiva ausência de crítica às desigualdades sociais e, em alguns casos, contribuindo não só para a sua naturalização, mas também para a sua reprodução intensificada sob novas formas. As desigualdades sociais em Portugal são muitíssimas, somos um país desigual, extremamente desigual, dos mais desiguais da Europa. Enquanto continuarmos a ser, não há educação e escola que resistam. A escola não pode compensar a sociedade. Sabemos isto desde os anos 50, 60, dos grandes autores da sociologia, etc. Desde o Pierre Bourdieu, francês, ao Basil Bernstein, inglês, etc. É preciso estudar estas matérias. Não se estuda e depois diz asneira. Mas, enfim, eu espero que as pessoas estudem mais estas matérias, é o convite que eu faço sempre, porque se nós não estudarmos, as asneiras continuarão a ser ditas, não é? Mas, enfim, passam mais facilmente e com os professores e educadores, que muitas vezes a meter golos na própria baliza, como eu costumo dizer. Não é? Também a incorporar já parte desse discurso, não é? Que é o que acontece muitas vezes. E, portanto, significa isto que, no fundo, nós caímos com facilidade nestes extremos, não é? Nestas visões exageradas, hiperbólicas, umas vezes promovendo a competição entre os melhores, outras vezes afirmando procurar recuperar os déficits dos não pretensamente qualificados, em ambos os casos correndo o risco de uma acentuada atomização, de uma desvitalização dos processos de democratização da educação e, pelo contrário, caímos muitas vezes na criação de estruturas segmentadas dentro da educação, altamente hierarquizadas, mesmo no interior da educação pública. E, no fundo, perdei-me a expressão, mas às vezes creio que a grande competição escolar que está em marcha é necessário incluir todos nessas oportunidades de competição e de emergência de talento. E estamos a fazer da educação uma corrida de obstáculos. Não é? E nessa corrida de obstáculos há sempre os que ficam para trás. E vamos falar sobre isso um pouco mais, porque é uma matéria de grande relevância. Então, neste contexto, a pergunta, será que queremos escolas democráticas? Não é? É uma pergunta que me parece incómoda, mas pertinente. E em que sentidos é que queremos ou não queremos? Não é? Queremos escolas democráticas como contributo para construir uma democracia política, social e económica mais educada? Ou apenas queremos uma escola minimamente democrática para captarmos mais indivíduos educados para as elites? Queremos, como disse o professor Stephen Stower, professor durante muitos anos na Universidade do Porto, educar um povo, todo o povo, o público, como dizem os ingleses, ou queremos uma educação para educar sobretudo as elites? São as grandes perguntas, não é? Para nos tornarmos mais úteis, mais competitivos,
ou, em primeiro lugar, para nos tornarmos mais humanos, para humanizarmos o ser humano, não é? Para evitar desprezar talentos, alargar a sua base de recrutamento, ou para educar todos, como dizia há pouco. Enfim, mesmo após a Revolução do 25 de abril de 1964, as respostas a estas questões têm conhecido orientações acentuadamente diversas e frequentemente contraditórias. São inegáveis, é claro, e quero ser claro sobre isso mesmo, e em certos casos são mesmo notáveis as realizações democráticas na educação do último quase meio século, não é? Que vamos contar. Realizações que foram iniciadas no plano de ação, muitas vezes até sem cobertura legal, logo a seguir ao 25 de abril, não é? Em alguns casos, só mais tarde consagradas pela Constituição da República, depois pela Lei de Bases, e até em relativo contraciclo na época. Reparem, a Lei de Bases é de 86. O 86 está a emergir com grande força o neoliberalismo na Europa, em sentidos contrários à Lei de Bases do sistema educativo. A Lei de Bases do sistema educativo, se fosse escrita hoje e aprovada no Parlamento, seria uma coisa completamente diferente. Teria, aliás, aqueles conceitos todos na moda. A empregabilidade, o empreendedorismo, etc, etc. O vocacionalismo, a importância da formação para o trabalho, para as qualificações, para o déficit, para suprir o déficit, colmatar as deficiências, os déficits, estaria lá tudo isso. Não está porque ela é de 86. Não é? E embora queiram mudá-la, não há consenso para, enquanto não houver consenso, não se faz. Não é? E não se mudando, e eu penso, aliás, quando se mudar, vai ser para pior. Dentro desta vai aparecer todo o conceito, toda a teoria da União Europeia, da OCDE, etc., da educação para a competitividade, etc. É o que lá vem. E, portanto, de certa forma, a Lei de Bases remete-nos para um tempo em que a democratização da educação se começava a contrapor o quê? A modernização, a eficácia, a eficiência, a produtividade, a qualidade, a excelência, a competitividade, que é aquilo que está a dominar atualmente nas políticas educativas e nas nossas escolas e nas nossas universidades, todos os dias. Em termos globais, compreendemos como, apesar de tudo, parece mais fácil democratizar o regime político a partir das grandes instituições políticas democráticas, o Parlamento, os partidos políticos, enfim, todas as instituições, do que democratizar a sociedade, a cultura, a educação. Eu não faço, aliás, distinção nenhuma entre cultura e educação. A educação é uma política cultural. Quem não perceber isto não percebe nada do que é educação. A educação é cultura, é uma política cultural. E, portanto, a educação não é capital humano, nem é gestão de recursos humanos, nem é um capítulo dos livros de economia. Tem implicações económicas, tem relações, etc. Mas não é tudo determinada, naturalmente, por isso. E quando é, nós podemos criticar isso. Portanto, a democracia social, educativa, é muito mais exigente, muito mais lenta do que propriamente a democracia política. Sendo que a democracia política nos levou 50 anos a atingir, não é? 48, mais precisamente. Portanto, às vezes também não é fácil. Mas a outra é muito mais difícil, muito mais lenta. É feita de avanços e de recuos, por vezes de paradoxos, muitas vezes de contradições. A educação de infância, por exemplo, para dar um exemplo, reparem que eu não disse o pré-escolar, que é uma coisa que eu não sei o que é, o pré-escolar, não conheço, não conheço, não sei o que é. Embora seja aquilo que se fala, e já os educadores também falam disso. Os jornalistas é fácil, enfim, os decretos também já falam, muitas vezes no pré-escolar, eu não conheço, não percebo de onde é que vem o artigo masculino, não sei, porque a Lei de Bases fala na educação pré-escolar, que designação que eu também não gosto, porque define uma coisa como prévia à outra, ela é muito importante porque prepara para o escolar. Eu prefiro a educação de infância porque ela tem substantividade. E reparem, não sou especialista nesta área, não é? Mas diz o pré-escolar, que é o ensino pré-escolar, que é uma contradição dos termos, aliás. Seria um ensino que prepararia para o ensino. É uma espécie de meta-ensino. É um absurdo. É um absurdo que nós vamos, de certa forma, incorporando sem pensar com os dedos. Agora, que os outros que não sabem nada disto digam estas coisas, devemos corrigir. Que nós próprios, educadores, professores, incorporemos estas designações. O pré-escolar. Ontem cheguei a uma aula de mestrado, exatamente, uma aula de apresentação, e estavam a discutir e tal, e eu ouvi o pré-escolar, vou já começar a aula por aqui.
E bem, temos que começar a desconstruir estas coisas, porque nós aprendemos o mundo, apropriamos o mundo e a realidade através da linguagem. A linguagem sabemos todos, enfim, aqueles que estudaram sobretudo as ciências da linguagem sabem muito mais, que são formas de apropriação do mundo e da realidade, são formas de mobilização do mundo da realidade. Não é só uma questão da boca para fora, não, é que nós tendemos a ver a realidade. Então, significa que, por exemplo, a educação de infância e a educação de adultos, por exemplo, têm sido setores que estão longe de um processo de democratização consolidado em Portugal. Não obstante aquelas conquistas todas que reconheço que fizemos, se nós olharmos para áreas específicas do sistema educativo, não é? A educação pré-escolar está muito longe de ser pública e de ser para todos, de ser democrática. Basta ver a rede como é composta no país. É um dos gravíssimos problemas do país. Não há uma rede pública suficiente de educação de infância. E a educação de adultos tem sido o parente pobre das políticas educativas em Portugal. Com os fogachos de vez em quando, não é? Mas, na verdade, Portugal nunca conseguiu afirmar-se nesta área. E, entretanto, há coisas que vão passando à margem das nossas preocupações, mesmo até do sindicato. Não é? Também vai soltar para vós. Porque, na verdade, nós podemos ver aqui atalhos democráticos. Dimensões que não têm nada a ver com a democratização da educação, em alguns casos, muito pelo contrário. Por exemplo, o regresso aos exames nacionais, e com eles a todo o tipo de mensurações, comparações e hierarquizações, parece ter sido operado sem grandes sobressaltos, não é? Sendo desarticulado, a partir de muito cedo, das relações que no passado chegaram a parecer fortes, óbvias, entre democratização e avaliação formativa. Não é? Uma política educativa altamente democrática articula-se fortemente e imediatamente com a avaliação formativa. Dificilmente aceita exames nacionais, avaliação externa e standardização. Bem, não vimos manifestações dos professores, vimos sim 120 mil contra o professor titular, mas não vimos contra os exames nacionais. Os professores estão divididos sobre isto e aceitaram. E estão convencidos no essencial, pensando que são os seus alunos que vão ao exame. Ainda não descobriram que são eles que estão a ir a exame, mas estão a descobrir cada vez mais, não é? Enfim, há políticas que virão, possivelmente, que já acontecem em muitos países, não é? Em que vai o aluno e o professor a exame, vamos a exame. Vamos a exame. E até no fim do mês, o vencimento depende dos resultados obtidos pelos seus alunos no exame nacional. Há países não desconhecidos onde esse sistema já está. Portanto, diversidade salarial em função dos resultados. Conhecer a política comparada dos outros países é fundamental. Está tudo inventado. Se vai chegar cá ou não, enfim, é uma questão. Algumas coisas têm chegado com algum atraso, outras podem, enfim, não vir a chegar, mas que elas acontecem, são possibilidades dentro, digamos, das políticas públicas. A gestão democrática das escolas é outra, não é? É um princípio consagrado na Constituição, manteve por largos anos as dimensões da eleição, da colegialidade, mas cedo foi despojada da autonomia, do poder de decisão que o conceito de autogoverno implicaria, não é? Ou pelo menos prometia. Hoje, de resto, a gestão democrática é um conceito que desapareceu do discurso político, não é? Há um sindicato ou outro mais aguerrido e uns académicos perigosos que falam destas coisas, investigam estas coisas e continuam a falar sobre isso, como se fosse um conceito que passasse à clandestinidade. Lembro que está na Constituição da República, continua, e que está na Lei de Bases, que continua. É de 1986, não temos isso. No entanto, o conceito desapareceu, foi evacuado do discurso político. E não surge uma única vez no atual decreto que regulamenta as escolas e os agrupamentos relativamente à sua administração e gestão. O Decreto-Lei 75 de 2008 não fala uma única vez no conceito, insisto, constitucional, na categoria constitucional de gestão democrática. Mas daí também não veio um grande mal ao mundo, pelo menos também não tivemos manifestações, nem grandes preocupações relativamente a esta matéria. Não é? Pelo contrário, o órgão de administração e gestão já não é um órgão colegial, não é verdade? É um diretor ou uma diretora, escolhida por um pequeno colégio eleitoral onde se contam as espingardas,
e pode permanecer, pasme-se, 16 anos consecutivos no cargo, que não acontece nem nos autarcas já, nem nos autarcas já. Mas pode, o diretor pode, embora só seja reeleito por um mandato e fica 16 anos. É uma coisa interessantíssima, o diferente é realmente criativo e é preciso até lê-lo com atenção para perceber como é que só podendo candidatar-se 2 vezes, ele pode ficar 6 anos quando os mandatos são de 4. Há aquela figura muito democrática que é o Conselho Geral está tão satisfeito com o diretor que em vez de abrir processo eleitoral, não abre processo eleitoral. É sempre mais democrático que não haver eleições, naturalmente. E, portanto, significa que vai o quê? Vai convidar, não é? Aceitar que o diretor continue por mais 4 anos. E ao fim do 8, então, é que o diretor se recandidatará pela primeira vez. Não é verdade? Já com o Conselho Geral, enfim, a seu modo, porque um diretor também que, passado 8 anos, não consegue ter um Conselho Geral a favor, e esse é que tem déficits de competências mesmo. Não é? Nesse caso, não é? Porque naturalmente o que nos diz a investigação, etc., as pessoas vão conseguindo ter um apoio consolidado do Conselho Geral. Quando se candidatam, frequentemente já têm a sua lista maioritária, se as coisas correm bem, se foram bem preparadas no Conselho Geral. O Conselho Geral que deve fiscalizar o diretor. Deve, mas não fiscaliza porque não pode, não consegue e nem tem estrutura para isso. E, portanto, poderíamos continuar a dar exemplos de como, eventualmente, nós não queremos escolas democráticas. Não sei, estes exemplos não são muito, não é? Ou é má vontade minha que os escolhi mal. Ora bem, como contribuir para democratizar a democracia? Isto não é um pleonasmo, a democracia tem que ser democratizada. Acalentando com os autores clássicos, e na expressão de uma grande autora inglesa, enfim, clássica, Carol Beckman, aquilo é que ela chama o ideal do máximo de participação do povo na república, na coisa pública, através de uma escola em processo de erosão da democracia. Esta é uma pergunta. Onde a participação parece ter sucumbido à competição, não vendo a sua função educativa plenamente reconhecida. Onde o elogio das lideranças unipessoais surge mais conectado com as teorias elitistas da democracia, com o poder dos peritos, com o poder da tecnocracia, do que propriamente com a colegialidade, com a cooperação, com a solidariedade, que são, enfim, valores democráticos importantes. É já a partir da escola que creio que algumas ideias democráticas vão sendo associadas a um excesso da democracia, que foi criticado na década de 1930, por exemplo, um autor brasileiro importante, chamado Anísio Teixeira, muito influenciado por John Dewey, um autor americano, quando para este autor, por exemplo, o grande problema do Brasil naquela época, e que seria hoje, não era o excesso de democracia, era a falta de democracia, naturalmente. Não é? Entre nós, e na dúvida, o legislador parece preferir democracia a menos do que correr os riscos muito perigosos de democracia a mais. Entre democracia a mais e democracia a menos é preferível, talvez democracia a menos, convém não exagerar. Não é? E, portanto, isto, de certa forma, conduz à opção, muito frequente entre nós, por aquilo que eu tenho chamado os mínimos democráticos. Mínimos democráticos, não exageremos. Mas os mínimos democráticos garantem-se o mínimo funcionamento, etc. Mas, e também não convém exagerar. Não? Pode até acontecer alguma coisa perigosa, como dizia antes. E desde logo isto é feito para evitar cenários de inconstitucionalidade e possíveis ilegalidades, dado que a legislação fundamental do país ela é bastante democrática. Não é? A Constituição da República é bastante participativa, por exemplo. Não é? Portanto, impõe limites. Já houve uma circunstância em que a legislação sobre a gestão das escolas foi declarada inconstitucional pelo Presidente da República e a própria lei de bases da educação, assim chamada, que iria substituir esta de 86, foi aprovada no Parlamento. Nós temos memória curta, mas tudo isto aconteceu, não é? O Presidente Jorge Sampaio vetou, e uma das razões por que vetou a lei considerou que
não estava garantida, não estavam garantidos os aspectos essenciais da gestão democrática das escolas, entre outras matérias que ele referia no documento que enviou à Assembleia da República. Portanto, desde que tenhamos garantidos estes mínimos democráticos, umas regras de procedimento, a eleição, a legislação geral, que podemos fugir, etc., nós vamos alegremente construindo uma crise democrática também na educação e reduzindo a democracia aos procedimentos, não é? Aquilo que os autores das teorias democráticas chamam as teorias procedimentalistas da democracia, procedimentalismo aos processos, claro, os processos são importantes. Nas teorias democráticas não podemos esquecer a substantividade da democracia, não é? E por isso se vem falando na democracia procedimentalista, numa democracia formalista, numa pós-democracia, o inglês Escola Integral que se fala muito, e agora estamos mesmo a falar abertamente, a própria União Europeia se está a falar abertamente das democracias iliberais dentro da União Europeia. As democracias iliberais, enfim, vão a caminho de outra coisa que já não é democracia. Ora, esta pós-democracia é muito compatível com aquilo que eu tenho chamado de mínimos democráticos. Convive muito bem com a passividade dos cidadãos, com a ilusão da própria democracia, com a crise de participação. Quem é que quer participar? Dá um trabalhão e perde-se às vezes. Com a cidadania ativa, que é uma virtude cívica fundamental dos clássicos, não é? Que até lhe chamavam, utilizavam a expressão latina, activa civitatis, não é? Cidadania ativa. Adotando como referência o quê? Não estes elementos da coragem cívica, da participação ativa, etc., mas muitos elementos de uma cultura empresarial, do espírito empreendedor, da lógica de concentração de poderes num líder, não é? No combate a políticas igualitárias. Tudo isto a favor de algo que está a entrar com uma força, com uma poderosa nas escolas, que é a meritocracia e a ideia de que nós temos que premiar o mérito. E vocês estão a fazê-lo, não é? Muito bem, isto é, para pior, mas muito bem, os quadros todos, referências, prémios e tal, e estão a premiar os melhores, que já sabem, em termos estatísticos, de onde é que vem. E, portanto, enfim, a situação é essa, já veremos quais são as consequências disso. Portanto, há aqui uma cultura que está a mudar, não é? Da democracia para a meritocracia, não é? A meritocracia digamos, desigualitária, a meritocracia é o governo para as diferenças pelas diferenças. Basicamente é o que é. Então nós encontramos longíssimo dos ideais, até liberais radicais, por exemplo, John Dewey, da Escola Nova. John Dewey foi um grande filósofo pragmatista norte-americano, influenciado pelas ideias de Rousseau, não é? E até pela ideia de participação da democracia em Rousseau, não é? O John Dewey admitia que a democracia, estou a citar, é em si mesma um princípio educativo, não é? Uma medida educacional e política. Paulo Freire irá mais tarde dizer isto no Brasil, fora do Brasil, não é? Quer dizer, a democracia implica a educação, porque nós não nascemos cidadãos a querer participar e, portanto, nós temos que nos constituir como cidadãos democráticos. Como aprendemos a democracia? Pela prática da participação democrática. Não é lendo livros, nem fazendo disciplinas. Eu, por exemplo, fiz uma disciplina da Organização Política e Administrativa da Nação, que dizia como nós éramos avançados e importantes porque não tínhamos uma democracia em Portugal, não é? Como éramos um Estado corporativo, e a verdade é que, e tive boa nota até, aquilo só havia uma maneira, que era decorar aquelas coisas, basicamente, não havia outra possibilidade, mas aquilo não afetou nada, nem a mim nem aos meus colegas, não é? Aliás, nós tínhamos a Organização Política e Administrativa da Nação naquela semana do 25 de Abril e no dia 26 já estávamos em manifestações a favor da Revolução e do 1º de Maio, etc, etc. Portanto, não ficámos nada marcados pelo Estado corporativo nem pelas concepções antidemocráticas da disciplina, não é? Que era uma coisa mecânica, já não fazia sentido. O John Dewey vai admitir que a participação democrática, também na educação, também na escola, é fundamental, é um verdadeiro antídoto contra a desresponsabilização, a apatia, a alienação dos cidadãos. É aí na escola, não só, mas na escola que tem que se desenvolver hábitos democráticos. Não se pode prescindir da contribuição da educação para a democratização e, portanto, o John Dewey vai dizer que fins e meios
democráticos são inalienáveis, não é? São indissociáveis, de resto. Ele escreveu sobre isto num livro de 1930, chamado Liberalismo, Liberdade e Cultura, afirmando: só há uma conclusão que a experiência humana inegavelmente confirma. É de que fins democráticos requerem métodos democráticos. Parece uma obviedade. Fins democráticos requerem métodos democráticos para a sua realização. Ora, eu creio que ambos estão pouco representados no cotidiano das nossas instituições escolares e educativas. A relação entre meios e fins democráticos, hoje é uma relação dominada por o racionalismo, a ideia de modernização, a ideia de modernização económica, de eficientismo, de eficácia em termos económicos. Nós estamos muito menos preocupados com a democracia. Muitíssimo menos preocupados. Não basta, portanto, um discurso genérico e preambular. Os preâmbulos dos decretos falam tudo, falam coisas maravilhosas. Depois o articulado não tem nada a ver com aquilo. Muitas vezes é de negação do que está, mas o discurso dos preâmbulos é interessante. Não basta, de facto não basta. Nós, se queremos promover uma educação democrática, temos que democratizar a escola a partir, desde logo, das suas estruturas sobre os órgãos do governo e das suas práticas de participação. Não é possível educar para a democracia através de uma escola que ela própria não é democrática. Não é possível contribuir para a autonomia dos educandos quando os professores não são autónomos. É uma contradição dos termos. Ela seria um milagre, aliás, um paradoxo. Não é possível. Não é possível realizar. Ora, desse ponto de vista, a promoção da cidadania tem que se manifestar em todos os lugares, em todos os momentos, não é? Da sala de aula à escola. Insistir na inclusão social, se a opção continua a ser seletiva, competitiva, empreendedorista, é, portanto, um contrassenso, não é? E vem a propósito destas derivas pedagógicas empreendedoristas, competitivistas, etc., a observação do John Dewey, já aqui referido, não é? Ele tem uma frase que eu acho que devíamos usar mais vezes, não é? Devíamos ler e perceber e usar mais vezes. Porque estamos num discurso tão hiperbólico acerca do empreendedorismo que estas frases são realmente brilhantes, não é? E eu vou citar: empreendimento como iniciativa, como indústria no sentido clássico, de industrioso, não é? Parecem ser exercidos no sentido de um número indefinido de objetos. São ambíguos, são polissémicos. As palavras designam a atividade de um alcatório ou de uma união trabalhista corrupta e extorsiva. O alcatório era um empreendedor. Está o John Dewey a dizer, parece-me evidente, inovador, empreendedor, parece-me. Como de uma empresa industrial útil. Portanto, tanto dá para o empreendedorismo, tanto pode ser para o melhor, como para o pior. É o que o João quer dizer. Ou seja, a ideologia empreendedorista e respectiva pedagogia é uma ideologia elitista e meritocrática, de feição democrática, e não igualitária, e, portanto, pode realizar diversíssimas coisas, e, em alguns casos, está muito pouco preocupada com as questões democráticas. E de modo semelhante no que se refere à performatividade competitiva, ao fetichismo pelos resultados, designadamente os resultados através dos exames, não é? Os resultados da excelência, a excelência, etc. O mesmo John Dewey, que escreveu há 100 anos sobre estas matérias, afirmou o seguinte: os resultados escolares, não é? Como mercadorias, que podem ser a consequência natural de uma personalidade eficiente, são, num sentido mais restrito, subprodutos da educação. Subprodutos inevitáveis e importantes, mas que não deixam de ser subprodutos. Nós transformamos os subprodutos no centro do processo educativo. Quer dizer, aquilo que é um subproduto, que são os resultados escolares, não é? Neste momento estão no centro. Não é? Todas as políticas educativas se centram nestas dimensões resultadistas, poderíamos dizer. Não é? E por tudo isso o autor critica a educação instrumento. Uma educação meramente instrumental, tecnocrática, não é? É uma educação que perde a substância, não é? Esquece os fins e objetivos, perde a carga axiológica de valores,
não está nada interessada nas questões democráticas, está interessada neste resultadismo, não é? Portanto, é uma educação de tipo restrito, vocacional, utilitarista, uma educação condenada a assegurar a eficiência técnica e, dessa forma, nas palavras do mesmo John Dewey, a perpetuar imutável a existente ordem industrial da sociedade, em vez de atuar como um meio para a sua transformação. Bem, quem é que fala que um dos objetivos fundamentais da educação é transformar a economia e a sociedade? Transformar, não. Nós hoje pomos a educação ao serviço da adaptação, da adaptação à economia, ao digital. Quer dizer, a educação serve sempre para nos adaptarmos a alguma coisa, nunca serve para a transformação, não é esse discurso. E, portanto, significa que a transformação da sociedade parece ter sucumbido, tal como as escolas democráticas, perante os objetivos desta adaptação funcional, servil, não é, bem completada aos imperativos do novo capitalismo. Mais de um século do pensamento democrático, portanto, não venham dizer que estas coisas são novas, então nós temos mais de um século de história de pensamento democrático, de vários matizes, aliás. John Dewey não era um perigoso radical, era um liberal progressista, mas longe de ser um autor da pedagogia, longe de ser um Paulo Freire, ou um Ivan Illich, outros autores, não é? Muito. No entanto, mais de um século de pensamento pedagógico, muito diverso, parece não ter resistido aos impactos da nova gestão pública, do novo gerencialismo, da nova governança na educação, sobre os rigores do eficientismo, da performatividade, da competitividade, do produtivismo. Em boa parte, o sucesso deste impacto pode ser avaliado em função de uma incorporação genérica, de uma espécie de aculturação, de uma impregnação empresarial, hoje naturalizadas e despolitizadas no universo da educação das escolas. E por isso nós estamos a ser afetados por isto, muitas vezes sem darmos conta disso. A própria linguagem dos educadores e dos professores está a mudar, e a mudar radicalmente, e nós não damos conta disso. As controvérsias, por exemplo, entre autores e correntes de teorias educacionais, os debates entre pedagogos e pedagogia, os conceitos educacionais com centralidade, foram sendo afastados, saíram de cena. Quem é que agora discute correntes pedagógicas, concepções diferentes de avaliação, autores, etc. Tudo isso saiu de moda, na verdade. Já, em alguns casos já não é dado na formação de professores, porque há outras coisas mais importantes, verdade? Para ensinar aos professores. Não é? E desse ponto de vista entram em cena certas categorias políticas, jurídicas, que vêm sobretudo de proveniências diversas, não vêm da educação. Portanto, quando criticam os pedagogos e se queixam dos pedagogos, é uma injustiça. Os pedagogos primeiro, não há grandes pedagogos hoje, é difícil reconhecê-los, e em segundo lugar, os pedagogos e a pedagogia perderam poder, centralidade, protagonismo. Não têm. Hoje, quem diz o que deve ser a educação é o mundo da economia e da gestão. São os grandes autores da economia e da gestão que dizem o que é que deve ser a educação. Aliás, não falam de educação, falam, naturalmente, de formação profissional, de educacionalismo, daqueles conceitos que não já vimos. Falam de qualidade, excelência, vantagem competitiva, resultados de aprendizagem, benchmark, melhores práticas. Já não chegam as boas práticas, são as melhores práticas. Nunca se pergunta para quem é que são melhores, para quem são melhores, e segundo é que são melhores. Segundo que valores é que são melhores. Quem é que diz que são melhores? As evidências, porque se o professor faz uma coisa, pode ser muito boa, mas não há evidência dessa coisa, é como se a coisa não existisse. Portanto, a evidência torna-se, aliás, em alguns casos, mais importante do que a coisa. E por isso é que construímos evidências falsas para enganar a avaliação externa, o inspetor, enfim, claro. Mas disso vocês sabem muito mais do que eu. A empregabilidade, que já vimos, o empreendedorismo, a meritocracia, as competências, as qualificações, as capacitações, capacitações, liderança, capital humano, gestão de recursos humanos, assim, não digam que são os pedagogos que falam sobre isto. Eu não conheço pedagogo nenhum importante que fale sobre estes conceitos. Não é? Portanto, nós estamos a ir buscar esta linguagem a outros setores, não é? Outros setores. Ou, quer dizer, trata-se de uma nova língua, tornada hegemónica, dominante, à escala global. Isto não é um problema português, longe disso. Na maioria dos casos, não apenas na ausência do pensamento educacional, mas contra o pensamento educacional, que é visto como um obstáculo. Aliás, os professores que pensam educacionalmente, que se preocupam com a pedagogia, são vistos como indivíduos que resistem à mudança. E, portanto, hoje a reforma global da educação, que é uma reforma
já não portuguesa, nem espanhola, nem inglesa, nem uma reforma global da educação, um dos seus objetivos primeiros não é reformar as escolas, nem a educação, é reformar os professores. Não no sentido de aposentá-los, é o que vocês queriam. Não é nesse sentido. É no sentido de reformá-los, quer dizer, do ponto de vista cultural, alterar-lhes a mentalidade. Torná-los, não é, mais competitivos, etc. E, portanto, há aqui uma ideologia pós-pedagógica, uma ideologia empreendedorista que vai entrando, em ruptura com o próprio conceito de educação. O conceito de educação está a desaparecer. O conceito de educação não resiste, não é, nestes discursos. Estamos perante aquilo que um grande sociólogo inglês, chamado Basil Bernstein, chamou a sociedade totalmente pedagogizada. Aliás, os políticos vêm agora dizer à televisão que é preciso fazer uma pedagogia para... Nunca se falou tanto em pedagogia. Agora que não há pedagogos, fala-se em pedagogia. É muito curioso isto, não é? E, portanto, paradoxalmente, qualquer problema tem uma solução pedagógica, os acidentes de trânsito, o problema de literacia digital, o problema do ambiente, a separação dos lixos, todos os problemas sociais, não é? São resolvidos, económicos, as relações são resolvidas sempre pela educação. Não é? A educação serve para resolver problemas, não é verdade? E entende-se que a educação é muito importante por isso. Pelo contrário, quer dizer, a educação está a ser instrumentalizada, arrastada por um certo pragmatismo, um utilitarismo, não é? Que visa fins muito particulares, que desresponsabiliza todos os outros setores sociais e que, de certa forma, enfim, se deixa dominar por estas novas perspectivas, perdendo, por exemplo, elasticidade, experimentação, inovação, aquilo que o nosso António Sérgio, pasme-se em 1915, na educação cívica, dizia relativamente à democracia, não é? Nos seus ensaios, até também sobre a democracia, que era importante valorizar a educação para e pela democracia, não é? Com a ideia de autogoverno, cá está, muito influenciado também por João Dewey. O Sérgio foi influenciado pela Escola Nova e por João Dewey, através da ideia de uma cidade educativa, de um município escolar, de uma escola-cidade, como ele dizia, não é? Que seria, para António Sérgio, um lugar de autonomia, em vez da generalizada situação de autocratismo, a expressão é do António Sérgio, autocratismo, que ele sempre criticou, porque o autocratismo não coincide hoje com a ditadura nas escolas, não chegamos a esse ponto, mas, de certa forma, convive bem com a situação de crise, de ilusão da democracia, com os mínimos democráticos, com a pós-democracia, e com a situação de uma direção das escolas e agrupamentos em Portugal, que tem uma característica, eu já disse várias vezes isto, já o escrevi há uns anos, é uma característica curiosíssima, não é? Nenhuma outra organização tem a mesma característica, é que a direção das escolas não está dentro das escolas, está fora. Não é? Chama de direção atópica, fora do lugar. Quem dirige as escolas e agrupamentos é o Ministério da Educação. Não é o Professor-Geral, hoje diz, e não é o diretor, que aliás não dirige, que é o órgão de administração e gestão. É preciso estudar e ter uma clarividência grande para fazer a distinção destas matérias, não é? Num livro clássico chamado Escolas Democráticas, dois autores norte-americanos, muito conhecidos, James Bean e Michael Apple já foi várias vezes, apontam igualmente para as contradições que nós estamos a viver hoje no mundo da educação. Dizem eles, embora a democracia saliente a cooperação entre as pessoas, muitas escolas alimentam a competição, através das notas, do status, do prestígio, dos recursos, dos programas, etc. Embora a democracia dependa da preocupação com o bem comum, muitas escolas, influenciadas pelas agendas políticas impostas no exterior, enfatizam a noção de individualismo assente quase exclusivamente no interesse pessoal. E, portanto, uma escola boa hoje é uma escola competitiva. Não é? O aluno contra aluno, professor contra professor, turma contra turma, escola contra escola, e depois a competição vai a tal ponto que vai ser uma competição entre países. Como é que Portugal ficou no PISA? Como é que Portugal compara com a Espanha? Olhem a Finlândia. Enfim, e assim vamos. Portanto, a competição, e pode-se fazer por continentes, também se pode fazer. Por continentes, é uma corrida sem fim. Transformamos a educação numa corrida sem fim. Não sei como é que não perdemos o fogo, mas vamos perder, com certeza. Vem agora o recente relatório do Unesco, que também tem tergiversado nestas matérias, mas fez agora um relatório muito importante, aliás, formado pelo meu colega e querido amigo António Nova,
sobre os futuros da educação, acho que é um relatório que se lê, está em português, felizmente, porque o governo brasileiro traduziu, não traduzimos nada, e pode-se encontrar na internet, é um texto inspirador, não é? Que vem levantar estas questões e, portanto, vem levantar a questão do bem comum, do bem público comum que é a educação. Acima de tudo, não é? Acima de tudo. E por isso, várias investigações em Portugal têm destacado a fraca qualidade da vida cotidiana das escolas em termos democráticos, a falta de cultura democrática entre os próprios professores e educadores, quando uma escola democrática exige pelo menos duas dimensões. Em primeiro lugar, a criação de estruturas e de processos democráticos, através dos quais se guiará a vida escolar. Não há democracia na escola, não há educação democrática, se a escola, nas suas estruturas organizativas, de direção e de gestão, nos seus processos, nas suas práticas, não é ela própria democrática. Não é? E, portanto, uma cultura democrática exigente falta nas escolas. Bem informada, não é? Há sinais extraordinários disto que nós não damos conta. Quer dizer, nas nossas investigações estamos a chegar à conclusão de que o que os professores dizem é que o atual modelo de gestão baseado no diretor tem alguns perigos potenciais, mas no caso do agrupamento dela está a correr tudo muito bem. Tudo visto, no país está a correr tudo muitíssimo bem. No nosso caso, o diretor é um dos nossos, porquê? Porque já era o presidente do Conselho Executivo, já tinha a sua equipa e tal, e tem uma equipa que funciona da mesma maneira, quer dizer, é preciso muita ingenuidade democrática, muita falta de cultura democrática para não perceber que tudo isto mudou radicalmente e que um órgão colegial chamado Conselho Diretivo ou Executivo, ou antes disso Comissão de Gestão, etc., que tivemos logo a final do governo, ter sido substituído por um líder unipessoal, porque, de acordo com o decreto de 75 de 2008, a liderança pessoal é possivelmente mais forte, como disse o decreto, e sendo pessoal e mais forte é melhor. Repare, uma liderança unipessoal forte é melhor. Isto é dito num país que ainda não fez 50 anos que se livrou de uma ditadura. Nós também tivemos um líder, não é, que era unipessoal e forte. Não era melhor, deu para o pior, mas quer dizer, tivemos. Quer dizer, é neste caldo cultural que nós nos atrevemos a fazer estes discursos tecnocráticos, não é? Como se, enfim, as boas escolas e os bons agrupamentos dependessem da escolha do homem certo ou da mulher certa para o lugar certo. Tudo o resto, de certa forma, ficaria assistido. E não obstante, os professores, nas entrevistas, dizem que no essencial nada mudou. Pois eu digo que no essencial tudo mudou e que a erosão democrática nas escolas e nos agrupamentos está em processo, não é, de aprofundamento, e é óbvio, este sinal é óbvio. Aliás, se não existisse o Conselho Geral como órgão, apesar de tudo, colegial democrático, a atual legislação seria inconstitucional. O Conselho Geral está lá a cumprir essa função. Se tivéssemos só um diretor unipessoal, isto seria inconstitucional. A Constituição da República Portuguesa implica no conceito da categoria constitucional de gestão democrática, implica essa dimensão. Bem, e é isto também que justifica que os professores não parem de dizer que vão pôr um problema pessoal ou fazer a sugestão à direção. Não é? Todos os dias dizem. Eu canso, não há volta a dar, não é? Porque a linguagem é isto, a linguagem opera estes truques e esses erros de apreciação, não é? Quer dizer, a direção, a acreditar no 75 de 2008, no qual eu não acredito, está localizada no Conselho Geral. É o órgão de direção estratégica das escolas. Claro que nem é direção, nem é estratégica. O Conselho Geral não tem poder, nem meios, nem recursos. Mas a acreditar numa interpretação jurídica à letra do 75 de 2008, aí é que está a direção. Já sabem qual é a minha posição, não é? A minha posição é que a direção está fora, é o Ministério da Educação. Mas, independentemente deste problema, o diretor não é um órgão de direção, não é a direção, e aquele grupo do diretor, subdiretor ou subdiretor, e dos assessores adjuntos, etc., não é um conselho executivo, nem é um conselho diretivo, nem é o órgão de direção da escola.
Portanto, quando as pessoas dizem, não, eu vou à direção, não vão à direção nenhuma. Não é? Se for à luz do Decreto-Lei 75 de 2008, não vão à direção, porque a direção é o Conselho Geral. O Conselho Geral não tem existência no cotidiano da escola, só existe quando reúne. E o Presidente do Conselho Geral, no interim, são um pouco antigo, no interim, também não manda nada. Não é? Portanto, significa que vão falar com o diretor, embora em alguns casos não falem com o diretor, porque ao contrário do que diz a legislação, evidentemente, a liderança numa escola, como em qualquer outra organização social, não se garante por decreto. Portanto, não é porque o diretor tem aquelas competências como órgão de administração e gestão que consegue liderar a escola. Alguns diretores não conseguem mesmo liderar coisa nenhuma. Não é? Muito fácil que não atrapalha. Já disse isso. E, portanto, o que é que nos diz a investigação? Que em muitos casos os professores, de forma estratégica e inteligente, quando têm um problema específico a resolver, nunca vão pôr ao diretor, ou conhece o diretor, ou põe um outro junto. Não, ele é que trata disto. Não vai o outro, só complica, tal, ou não. Portanto, simplesmente percebe-se que há áreas de atuação em que o líder não é o diretor. Nem sabe do assunto, nem sabe como lhe pegar, só vai complicar, e nós fugimos, não é? Enfim, vamos dirigindo, vamos encontrando quem nós pensamos que vai resolver o nosso problema, ou que sabe perceber, pelo menos, compreender o problema que nós temos. A segunda dimensão fundamental de uma escola democrática é a construção de um currículo, e eu, quando falo em currículo, não falo no currículo que vocês estão a pensar. Não é? Eu, como sou sociólogo, quando falo em currículo, passo. Currículo é tudo aquilo que se passa dentro da escola. Tudo. Não é? Tudo. A estrada é currículo. A arquitetura da escola é currículo. A minha sala de aula, na escola primária, que eu frequentei, enfim, que há alguns mais experientes, para não dizer outra coisa também frequentaram, era currículo. Tinha um quadro preto, um crucifixo ao centro, o almirante Américo Tomás à direita de Deus Pai, e à esquerda o professor António de Oliveira Salazar. Isto é currículo. A cana, a vara, ali, na esquina, junto ao quadro, é currículo. A palmatória em cima da mesa da professora é currículo. Isto é que é currículo, lá está o senso. Currículo não é os indicadores e as metas e os conteúdos apenas. Currículo é aquilo, são as relações sociais, são os valores, são as artes, são as atitudes, são as não práticas democráticas, não é verdade? São as práticas tecnocráticas, tudo isso é currículo. Currículo é tudo o que nós aprendemos, não é? Currículo oculto, dizem os sociólogos, desde os anos 60. Currículo é aprender a copiar na escola. Só numa escola tradicional, com uma avaliação que não é uma avaliação formativa, é que se aprende a copiar. Onde é que se aprende a copiar? Na escola. Quem ensina? Os colegas. Não está no programa de nenhuma disciplina, nem nenhum professor ensina as técnicas de copiar, não é? Naturalmente. São técnicas. E quando o aluno é apanhado é sancionado, etc. Mas nós só aprendemos a copiar na escola porque só aí a cultura, uma certa cultura escolar tradicional nos obriga a aprender esse tipo de técnica. Não é? Eu, por exemplo, tenho cursos em que dou os conceitos na prova, no teste, e agora ponho problemas. Os alunos detestam, embora se queixem toda a vida que a professora é só empinar, só querem que nós decoremos. Digo, não, sejam-se tranquilos. Depois queixam-se que também, às vezes. Ou então dou uma prova de consulta. Podem consultar, trazer tudo, e às vezes ainda podem falar 30 minutos uns com os outros, não é? E depois então faz silêncio, porque senão não se pode trabalhar. Bem, e aí não interessa copiar, que se eu posso trazer as minhas notas todas, etc. Não? Agora, as perguntas não são perguntas orientadas para a memorização, são perguntas orientadas não são. No entanto, nas escolas, em geral, e dessas escolas de ensino superior em particular, é o caráter oligárquico, tecnocrático, que vai imperando. Democracia, democratização são raramente invocadas, são raramente faladas, raramente constituem preocupação com centralidade nos discursos institucionais. E também, sejamos francos, nos discursos e nos trabalhos dos próprios cientistas da educação, não é? E, portanto, nós continuamos preocupados no ensino superior, no ensino básico secundário, sobretudo no secundário também, em captar os melhores alunos,
As instituições afirmam-se democráticas, educação para todos. Logo a seguir, esquizofrenicamente, dizem que querem ser uma universidade de classe mundial, o que significa que conseguem captar os melhores alunos e andam já a fazer marketing nas próprias escolas secundárias e a fazer semanas e apresentações e brochuras, etc. Não é? Aquilo que Stephen Ball, já aqui falado, chamava, que era o termo que ele utilizava, a fabricação da imagem da escola. Uma fabricação, não é? De uma imagem institucional. Não é? E, portanto, temos que praticar uma gestão empreendedora, ter um líder eficaz, realizar reestruturações organizacionais, fusões, ter economia de escala, veja-se os apontamentos, foram exatamente isto, aumentar os orçamentos próprios, obter maior sucesso na captação de orçamentos competitivos, isto sobretudo nas universidades, as escolas e agrupamentos do ensino básico, secundário e outros, não têm em geral capacidade de captação de verbas e as poucas que captavam vão agora para as autarquias. Já vários autarcas estão a dizer que não há dinheiro, portanto, o aluguer do pavilhão, os dinheiritos do buffet, daquilo, vai tudo para a autarquia. Portanto, acho que vão perder, pode ser que não, mas acho que vão perder essas verbas. Não é? A precariedade dos professores e investigadores é outro elemento, não é? A não renovação dos profissionais, por isso agora que não temos professores, uma coisa que sabemos que ia acontecer há décadas, não é? Vamos perdendo autonomia, vamos sendo controlados digitalmente, através das plataformas, que nos vigiam, controlam, etc. E, portanto, temos aqui vários sinais, não é, de que a crise é, de facto, uma crise séria. Nas escolas, o caminho tem sido feito lentamente, mas eu creio que tem sido feito nesta direção que estou a criticar. Não foi suficiente transformar os educadores em gestores. Agora é considerado crucial avançar. Avançar é transformar os gestores em empreendedores. Este é um processo de transição, não apenas política e ideológica, mas, sobretudo, uma transição cultural, profissional. É uma alteração da identidade. A identidade profissional do professor está em alteração, está em mutação. Não é? E, portanto, falei há pouco já da ideia de reformar professores neste sentido. Não é? Eles podem ser um risco, um elemento de resistência, um obstáculo a uma educação para a performatividade competitiva, para a inovação, para a revolução digital, mesmo quando os riscos democráticos, a xenofobia e o racismo, o populismo, a guerra, a crise climática apontam para a necessidade de aprofundar a democracia, a participação cidadã, os direitos humanos. E nós estamos a ir noutra direção, esquecendo tudo isto, aparentemente. Estamos a ir alegremente numa outra direção, completamente diferente. E, portanto, a pergunta volta a parecer-me razoável. Será que queremos mesmo escolas democráticas? Sem compreendermos como muitos dos nossos objetivos e dos nossos processos são contraditórios, minam o exercício da democracia, como a tecnocracia ganha a dianteira à democracia, como perante a dúvida entre eficácia e eficiência económicas por um lado e democratização por outro, as primeiras saem quase sempre a ganhar, à custa da democracia. E também nas escolas temos adotado aquilo a que, em termos de análise política, uma autora espanhola, escreveu agora um livro magnífico em inglês, a autora chama-se Cristina Lafon, num livro de 2020, intitulado Democracy Without Shortcuts, portanto, democracia sem atalhos, designa por atalhos democráticos. Quer dizer, o mundo, mesmo na esfera política, social, etc., está cheio de atalhos democráticos. Nós vamos fugindo às escapatórias democráticas, não é? À tal democracia, à tal pós-democracia, à tal ilusão da democracia, etc. E também aqui esta expressão atalhos democráticos, não é? Ao procedimentalismo, a menos democracia, a menos participação, não é? Vão ganhando distância. A própria diversidade social, cultural, não é muitas vezes central em termos de diversidade cognitiva, democracia cognitiva, de solidariedade cívica, que é um elemento fundamental da democracia, da empatia mútua. Não é possível viver democraticamente se o outro é um inimigo a bater. Quer dizer, a democracia exige empatia mútua. Mesmo que se discorde do outro, há condições de debate, de diálogo, de argumentação. É uma democracia dialógica. Se não é dialógica, já é menos democrática.
Preferimos, no entanto, os atalhos. Um diretor, em vez de um órgão colegial, é um atalho para a democracia. Um diretor eleito por um pequenino órgão colegial, eleitoral, um colégio eleitoral, como é o Conselho Geral, é um atalho democrático. Aqueles 16 anos que pode ficar é um atalho democrático. Estou a dar exemplos de atalhos democráticos, com que nós vivemos lindamente. Um conselho pedagógico com débil capacidade de decisão, de deliberação pedagógica, mais parecendo um órgão de Estado de apoio pedagógico ao diretor, é um atalho democrático. Um Conselho Geral que falta capacidade de decidir, de fiscalizar verdadeiramente a ação do órgão de administração e gestão, que é o diretor, é um atalho democrático. Um tarefismo alienante que ocupa os professores e educadores, através de plataformas eletrónicas, muitas delas redundantes, que recolhem dados, mas que raramente os devolvem, que controlam digitalmente a ação dos professores e educadores, que tudo recentralizam, é um atalho democrático. Claro, pode ser muito prático, muito eficiente, muito rápido, etc, etc. Mas é um atalho democrático. A avaliação externa estandardizada, leia-se exames nacionais, produzida através da sobredeterminação da avaliação interna, uma avaliação longe de uma autoavaliação escolar ou de uma avaliação formativa, é um atalho democrático. Um discurso político hiperbólico sobre a autonomia e agora também sobre as relações entre a autonomia e a flexibilidade curricular, desvitalizando na prática o conceito de autonomia em termos democráticos e de autogoverno. A autonomia quer dizer autónomos, capacidade de decidirmos as próprias leis com que nos vamos governar, as próprias normas, é um atalho democrático. Porque nós vivemos no discurso da autonomia da escola, retoricamente, que é uma ficção, como diz o meu colega João Barroso, quando o contexto é marcado pela heteronomia. Nós somos regulados pelas normas, pelas regras do outro. E o outro é sempre o mesmo, basicamente. Não é? Existe para centralizar há 200 anos. Chama-se Ministério da Educação. Talvez a maior deriva tecnocrática destas todas que eu referi, a maior deriva elitista, desigualitária, que hoje atravessa a educação em Portugal, é, porém, a meritocracia. Uma ideologia de governo para e pelas desigualdades, que agora são pretensamente legitimadas porque todos têm acesso e porque todos se podem esforçar, e há aqui um conjunto digamos, de mitos. Não é? A meritocracia tem uma história teórica, conceitual, crítica. O autor que discute este conceito na educação escreveu em 1958, Machiavelli, sobre a ascensão da meritocracia, The Rise of the Meritocracy, é um autor inglês. É uma narrativa que começa em 1870 e termina em 2033, o autor já está morto, mas 2033 já não chegamos lá, portanto a meritocracia vai continuar e vai possivelmente aumentar se o autor estiver certo. Não é? E portanto significa que a aristocracia do nascimento, nós, digamos, fizemos suceder aparentemente mais democrático e mais legítimo sistema da aristocracia do talento. Os talentosos, os que têm dons, de certa forma, passam à frente, têm mérito e veem premiado o mérito, emerge a meritocracia como a aristocracia do talento, legitimando os vencedores e vencidos. Porque na meritocracia, obviamente, e em todos os sistemas que reconhecem o mérito, não é? Ao nível da educação obrigatória, estamos a falar de educação cidadã obrigatória, evidentemente que premiar o mérito só tem importância se existir o demérito. Se todos tiverem mérito, não se vai falar de mérito. O mérito só se premia porque ele, não é? ele prevê, ele se edifica sobre o mérito. O prémio só é importante se existir um não prémio ou até um castigo. A punição, a desafeição. Há um filósofo norte-americano chamado Michael Sandel, que escreveu um livro que está a fazer furor em 2020 nos Estados Unidos, chamado A Tirania do Mérito. A Tirania do Mérito. Onde diz o seguinte: numa sociedade meritocrática, os vencedores devem acreditar que merecem o seu sucesso através do seu próprio talento e do seu trabalho esforçado. Ora bem, o aumento das desigualdades ficará dessa forma justificado. É desigual, mas viáveis, entramos todos numa competição. Uns ganharam, outros perderam. Esquecemos que entramos todos numa competição com recursos completamente diferenciados.
Temos a metáfora das corridas de automóvel, um começa a competição com Ferrari e outro com 2 cavalos a queimar, ou com os pneus carecas. Não é verdade? E agora a competição é justa, porque todos partem. Sim, a meritocracia seria sempre impossível, mas seria tudo mais aceitável se todos tivessem as mesmas condições de partida. Não cabe à educação e à escola garantir as mesmas condições de partida, não é? E, pelo contrário, numa sociedade desigual, diferenciada, classista, etc., essas condições de partida são muito difíceis de obter, sendo que há sociedades que dão passos importantes nessa direção. É por isso que o mesmo filósofo diz que estes são tempos que estamos a viver perigosos para a democracia. A meritocracia é uma força corrosiva, destrutiva da democracia. Promove uma noção infantilizadora de tudo aquilo que nos acontece como resultando do justo prémio ou do justo castigo que corresponde às nossas ações. Uma espécie de super-homem ou super-mulher, não é? Que teria a capacidade de vencer todos os obstáculos. A cultura do pai e da mãe, o nível de estudos, o que falta lá em casa. Quer dizer, um conjunto de dimensões que conhecemos. A educação surge como a melhor solução para alcançar a igualdade, sucesso, bom emprego na economia global, dita de conhecimento. E por isso o credencialismo é central, sendo que as baixas credenciais escolares são hoje consideradas um problema social e económico e são fonte de preconceito, de novas discriminações. Não é? São os desqualificados, são os que não têm a escolaridade obrigatória, etc. Tem que se perguntar porque é que não têm, porque é que não tiveram, porque é que não tiveram direito à educação. Estou terminando. Tranquilizem. Pelo contrário, nenhum regime meritocrático é justo, porque uma competição perfeita, com condições de partida rigorosamente iguais, não é possível. E mesmo uma meritocracia perfeita, se pudesse existir, que não pode, dificilmente seria justa. Porque há outros fatores em que nós nunca pensamos. Por exemplo, a sorte. A sorte tem um papel muito importante, não é? E a sorte, por definição, não pode atingir todos. Reparem, há coisas que não podem ser de todos. Se todos tiverem sorte, não tiveram sorte porque já não há sorte. É como se todos tivessem mérito. É o normal. Não é? Se todos alcançarem os objetivos educativos da escola democrática, acabam-se os quadros de excelência, de referência e dessas coisas todas que vocês conseguiram inventar. Os ditos talentos não são merecidos. Quer dizer, nasceu, eu devo dizer que tenho posições, mas não tem, seria outra conferência, tenho posições bastante contrárias a esta teoria dos dons e dos talentos. Mas vamos admitir que existem talentos, não é? O indivíduo nasce com talento para isto ou para aquilo, e depois ainda por cima a gente dá-lhe um prémio. Mas se ele nasce com talento, ele não fez nada por isso, pode agora fazer no sentido de o desenvolver. Mas se ele já nasce, é mais uma razão para lhe dar prémio nenhum. Não é verdade? Porque ele não fez nada por isso. Não é? Já nasceu com talento para, faz coisas extraordinárias aos 5 anos, aos 6 anos. Não, okay. Lá está a sorte, os tais dons com que eventualmente se nascem ou não, as relações sociais. Não é? No nosso país, as influências conhecidas, não é? Até em termos técnicos, não é? Quer dizer, o nepotismo, ou seja, a cunha, os primos, as primas, enfim, todas essas teias das relações. Não é? Pelo contrário, há indivíduos que parecem ter competências muito talentosas, mas que não servem para nada. Não têm valor económico. Não é? Podem fazer habilidades, coisas muito difíceis que ninguém faz, etc. Mas para que é que serve? Para impressionar os amigos nos convívios, nos jantares, almoços, etc. Realmente não há uma utilidade. Nós somos muito diferenciados na própria valorização do talento, ou do dito talento, do pressuposto talento. Portanto, a meritocracia escolar não visa a igualdade, muito pelo contrário, visa a mobilidade social de alguns apenas. É uma justificação para as desigualdades que legitima os perdedores, premia os talentosos que se esforçam mais ou que não se esforçam. Não é? Porque há indivíduos que chegam muito longe e não se esforçam. Não é? Temos casos disso. E há alunos que se esforçam para chegar à positiva, não é verdade? E às vezes até chegam à positiva por um esforço, não propriamente pelo resultado objetivo. Porque o professor entende que há uma certa justiça em que o aluno tenha uma classificação positiva. Se me perguntar se o esforço, o trabalho não contam,
Eu direi que, obviamente, o esforço do trabalho nunca é indiferente. Mas que o sucesso raramente resulta da aplicação apenas do esforço e que nós não somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso insucesso. E não somos responsáveis pelo nosso sucesso se trabalharmos muito e seguirmos as regras de acordo com a máxima trabalho que Deus te ajuda. Ou Deus te ajudará, assim fosse. Não está longe de estar provado. Existe todo um contexto social à nossa volta. A sorte, o imponderável, as influências, os conhecimentos, as relações sociais, e é claro, para quem acredita neles, existirão ainda os talentos de alguns arbitrariamente distribuídos. Tudo isto é a retórica da escola como elevador social, que está a falar muito agora, como fator de ascensão à mobilidade social, é quase sempre acompanhada pelo aprofundamento das desigualdades sociais. E em tal contexto, a pergunta é: como poderiam as nossas escolas estar mais democráticas se nós andarmos à procura da meritocracia, do talento, da competição, da corrida? É difícil, de facto é difícil. Para onde estamos a caminhar? Também depende de nós. Para além da igualdade de oportunidades escolares, uma escola democrática antes deve exigir a igualdade de condições de partida, que é uma utopia, é verdade, mas é uma utopia a ser perseguida. Utopia não quer dizer uma coisa impossível, quer dizer uma coisa que não existe ainda. E deve ser perseguida continuamente. E que só em pequena parte depende da escola. A escola tem responsabilidades, não pode alienar. Mas há questões que dependem da sociedade, não é? Da democracia cultural, económica, social. Mas esta tem, apesar de tudo, a escola, responsabilidades democráticas que são independentes. No alargamento da democracia, no seu aprofundamento, para além das esferas estritamente políticas, começando pelo próprio processo educativo, pela própria organização das escolas, da pedagogia, da organização dos professores, incluindo, naturalmente, o governo das próprias escolas. E, portanto, perguntados sobre se a escola pública deve e se faz sentido distinguir o mérito e a excelência, 4 diretores que estudei produziram discursos aprofundados sobre esta questão, por escrito até, está publicado, evidenciando entre estes 4 diretores consideráveis diferenças de opinião. Em geral, porém, nenhum dos 4 diretores analisados se permitiu uma resposta negativa a esta pergunta. Deve a escola distinguir o mérito e a excelência? Todos disseram que sim. E entre buscar a excelência e distinguir o esforço, como disse um deles, através de uma versão forte, claramente é muito vista, apostada numa construção de uma imagem da excelência, ou através da abordagem mais típica do que se chama hoje o movimento das escolas eficazes. Até às posições menos fortes de 2 diretores, sobretudo, que tinham um discurso social, cultural, aparentemente mais sensível, admitindo que a escola não podia ser uma corrida de obstáculos, etc. No entanto, não é? Numa versão forte ou numa versão fraca da meritocracia, todos revelaram no final adotar práticas de distinção de mérito académico dos alunos e valorizar a excelência. Quer dizer, eu penso mesmo que não há hoje condições objetivas para que uma escola ou um agrupamento, ou para que um diretor ou uma diretora assumam com clareza que não há quadro de mérito, de referência, de excelência, etc. Porque a sociedade quer, os pais querem, sobretudo os pais dos melhores alunos, porque os pais da maioria dos alunos não querem quadro da excelência. Não é para os filhos deles, naturalmente, é para os outros. São os outros que querem. E, portanto, significa isto o quê? Que estamos todos pouco cientes da crueldade do modelo meritocrático, segundo as palavras de François Diobé. A crueldade do modelo democrático dentro das escolas. E concluo esta reflexão mais problematizadora do que provavelmente dar respostas, não é? Voltando à pergunta de partida. Será que queremos escolas democráticas? Será mesmo? Estão convencidos? Talvez sim. Talvez queiramos. Mas sem excesso. Não existe. Democrática mesmo, não existe. Garantindo talvez os mínimos democráticos. E em simultâneo garantindo os máximos competitivos. Estão a ver? Uma média. Ou não, já não queremos.
Tudo isso é doutrinação e proselitismo democratista. A escola deve ensinar os alunos, prepará-los para a vida e não andar entretida com essas coisas da cidadania e democracia. É pelo menos o que grandes personalidades deste país assinaram há poucos anos, não é? Num manifesto em que dizem, nosso senhor, a propósito de uma disciplina aparentemente anódina, que é a cidadania e desenvolvimento. Curiosamente, não vi críticas ao empreendedorismo, que é um dos setores, uma das áreas temáticas dessa disciplina. O empreendedorismo penso que é mesmo uma necessidade social urgente. Já a educação para a democracia, a cidadania ou a educação sexual, aí já é uma coisa que as famílias devem fazer se quiserem fazer. Vamos ver? O empreendedorismo corresponde, não é, a uma causa pública, a uma necessidade social evidente dos seus problemas, tudo o resto já não é uma questão de ordem privada. É outra possível resposta. Ora bem, mais do que respostas cabais, estas são apenas hipóteses de indagação que nos obrigam à reflexão. Respostas provisórias relativamente a novas perguntas que podemos formular e investigar no sentido mais genérico. Eu, pela minha parte, termino dizendo o seguinte: eu não encontro, tenho pena, mas não encontro fundamentos para formular hipóteses de trabalho francamente afirmativas relativamente à pergunta que atribuí a esta intervenção. Não encontro hipóteses otimistas, substantivamente democráticas, enquanto crise, perda, erosão, não é, da democracia. Mas é bem possível que na sala se encontrem pessoas mais otimistas, com outras experiências, que querem testemunhar de como a democracia, apesar de tudo, está forte, viçosa nas nossas escolas, florescente, emergente, e eu, como cidadão, devo dizer que preferia isso. Como investigador não posso é fazer este discurso porque procuro-te, mas não te tenho encontrado.